Igreja do Pai Verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Mateus capítulo 11, versículo 27. Escute com atenção. Abre aspas. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Essa passagem aqui, levado através de raciocínio, essa passagem aqui, esse versículo, se você raciocinar, meditar, analisar e até comparar com outros contextos bíblicos, você irá entender que o Pai verdadeiro só pode ser conhecido através do Filho, através da pessoa do Filho. Permita-me ler novamente Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Isso também nos faz entender que antes do Senhor Jesus vir a essa terra, o Pai não era conhecido. Se você usar do seu bom senso, se você usar do seu raciocínio e da sua humildade, porque o Mestre disse bem claro que conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Perceba que ele está falando aqui no contexto judaico, ele está falando para judeus. Olha, vocês têm que conhecer a verdade para ser liberto. Mas os judeus já conheciam Jeová. Os judeus já conheciam que segundo eles é a verdade, é o Deus verdadeiro. Mas o Mestre diz, conhecereis a verdade e vocês serão libertos. Libertos de quê? Bem, meus irmãos, isso aqui é para a gente meditarmos com sinceridade e chegarmos a uma certa conclusão. Então vamos lá. Quando você analisa, quando você realmente raciocina com o teu intelecto, com a tua humildade, porque para conhecer também o Pai verdadeiro, você tem que usar de humildade. Porque tem muitas pessoas que dizem, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu aprendi aqui, vou ficar aqui. Eu nasci nessa religião, eu gosto dessa religião, eu aprendi dessa forma, vou ficar aqui. Essa pessoa está fechada para aquilo. Aí fica um pouco complicado de compreender a verdade. Assim eram os fariseus, assim eram os judeus. Estavam fechados na lei judaica, estavam fechados através do ensino do seu Deus. Por isso não compreendiam o Evangelho, não compreendiam a mensagem do Senhor Jesus. E o tinha até como falso profeta. Por quê? Porque o Mestre quebrava a tal Torá, o Mestre quebrava a tal lei. E isso deixava os judeus indignados. Agora por quê? Porque eles não conseguiam compreender os ensinos do Senhor Jesus, o Evangelho, as boas notícias. Porque a palavra Evangelho também significa nova mensagem. Então o Senhor Jesus trouxe uma nova mensagem, uma mensagem reveladora, que não é a lei de Jeová. Bem, então Mateus 11, 27 nos faz entender que ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Isso nos mostra que você, eu, nós, a humanidade, inclusive o judeu, não pode conhecer o Pai verdadeiro se não for por Jesus. Porque o Pai que foi revelado através do Filho, esse Deus todo-poderoso e verdadeiro, que o Senhor Jesus revelou, você e eu, nós, a humanidade, só pode conhecer a Ele, só pode achegar-se a Ele através do Filho, através dos ensinos do Senhor Jesus, através das obras do Senhor Jesus, através da tua fé em Jesus. Isso nos mostra que antes do Senhor Jesus vir à terra, ninguém conhecia o Pai. Aí quando você compara aqui com João 1,18, para nós termos uma melhor noção, Evangelho, João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, aqui esse Deus aqui é o Pai.
mas o Filho unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. João 1,18. Então aqui está deixando claro que quem fez o Pai ser conhecido foi o Filho. Quem nos mostrou o Pai verdadeiro foi o Filho, foi Jesus. Isso mostra que ninguém pode conhecer o Pai verdadeiro. Ninguém pode se achegar-se ao Deus verdadeiro, o Pai e o Senhor Jesus, senão por Jesus. Isso nos faz entender também que antes do Senhor Jesus vir à Terra, o Pai não era conhecido. O Pai não era adorado. Então, se isso é verdade, e é verdade, quem os hebreus adoravam? Quem Moisés viu face a face? Quem era aquele Deus que usava Israel até para matar as outras nações? Inclusive os Salmos vai dizer que Jeová, o Deus de Israel, era conhecidíssimo em toda a terra. E você que lê Bíblia, você sabe disso, que Jeová era muito conhecido entre as outras nações, devido aos seus feitos, inclusive lá no Egito. O próprio Jeová fala que com as pragas que mandou no Egito, ele seria conhecido no mundo inteiro. Então, quando o Senhor Jesus veio à terra, Jeová era conhecidíssimo, o Deus de Israel, que você adora, era conhecidíssimo em toda a terra. Compreende? Mas o Pai verdadeiro que enviou o Senhor Jesus, que é o Pai que a IPV adora, que eu adoro, ele só foi revelado, só foi anunciado através do Senhor Jesus em diante, inclusive pelo apóstolo Paulo, que compreendeu o Evangelho do Senhor Jesus. É por isso que o Senhor Jesus teve que levantar o apóstolo Paulo, o apóstolo que pregava o Evangelho da incircuncisão. Porque o Senhor Jesus tinha outros apóstolos, Pedro, Tiago, João, etc. Mas parece que se você for raciocinar e ver na história, na própria Escritura, parece que eles, apesar de crerem no Senhor Jesus, eles não compreenderam exatamente o Evangelho 100%. E misturava judaísmo com cristianismo. E tinha outras pessoas lá que até obrigava muitos cristãos a circuncidar, a observar a lei de Moisés. O apóstolo Paulo teve uma luta, digamos assim, tremenda com esses tais, que queria judaizar os cristãos. Inclusive hoje, no século XXI, nesse dia de hoje, tem religiões por aí que não compreendem o Evangelho ainda. E judaiza a coisa. Traz a lei de Moisés, traz ensinamento judaico para a igreja. Erradíssimo. E Paulo combateu tudo isso. Parece que Paulo foi o principal apóstolo que compreendeu realmente o Evangelho do Senhor Jesus. Então, voltando aqui ao versículo chave: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a qual o Filho quiser revelar. Então a IPV tem essa revelação, a Igreja do Pai Verdadeiro tem essa revelação, que o Pai que o Senhor Jesus nos revelou, nos mostrou, não é aquele mesmo Deus de Israel. Não é esse Deus aí que as religiões adoram, pensando que é o Pai verdadeiro. Mas o Mestre deixou um sinal. Pelos frutos se conhece a árvore. E outra coisa, o Mestre já sabia que as Escrituras iam ser manipuladas. Que a prostituta, lá por volta do 3º século, ia manipular as Escrituras, ia misturar judaísmo com cristianismo, e assim fazer você hoje adorar ao Deus falso. O Mestre já sabia disso, é por isso que ele falou: examine as Escrituras. Meu irmão, minha irmã, quando você examina, quando você compara, vou te dar um exemplo, quando você compara a lei de Moisés com o Evangelho, se você for humilde e raciocinar com sinceridade, você vai ver uma grande distorção. Compare. Olha os ensinos de Moisés e olha os ensinos do Senhor Jesus. Há uma grande contradição. Você não pode crer em Jesus, andar no Evangelho e crer em lei de Moisés e querer andar em lei de Moisés. Está se contradizendo. Por quê? Porque as boas notícias, a mensagem do Senhor Jesus é totalmente ao contrário do que Moisés ensina. Aí as pessoas sem conhecimento, sem entendimento e sem base bíblica vão dizer: porque ali era o tempo da lei,
agora é o tempo da graça. Onde é que está isso? Onde é que a Bíblia diz isso? Que ali era o tempo da lei e agora é o tempo da graça. Você foi ensinado errado. A Bíblia não diz isso, que existia um tempo da lei, agora é o tempo da graça. Onde é que está isso na Bíblia? Você pode mostrar um versículo dizendo isso? Que ali era o tempo da lei, agora é o tempo da graça? Isso não existe. Na verdade, o que o mestre ensinou foi contradizendo o Deus do deserto. O mestre nos mostrou um Deus de amor, de perdão, de misericórdia, que não diz olho por olho, dente por dente, vingança. O mestre nos mostrou um pai amoroso, perdoador. Igual aqueles judeus que chegaram com aquela mulher apanhada em adultério. E olha, mestre, na lei de Moisés manda apedrejar. Perceba que os judeus ali eles citam a lei de Jeová. Inclusive tem pessoas hoje que falam que a lei é eterna, que a lei continua, né? Mas são hipócritas. Porque se fosse assim, se a lei fosse eterna, se a lei continuasse hoje, essas pessoas que são pegas em adultério tinham que matar. As pessoas que quebram o sábado tinham que ser apedrejados, já que a lei continua. Compreende? Mas o mestre veio e aboliu tudo isso, destruiu tudo isso, foi contra tudo isso. E nos ensinou um pai de amor. Aí eu volto aqui para João 8. O mestre cumpriu a tal lei? Porque se Jeová fosse o pai do Senhor Jesus, e se essa tal lei fosse eterna, o mestre então quebrou a lei de seu pai. Ah, está escrito na lei que tais mulher tem que ser apedrejada, então vai apedreja. Pronto, o mestre tinha cumprido a lei do seu pai e já era. Mas não, ele não permitiu que tal lei fosse manifestada ali, mas aboliu isso. Compreende? E outras passagens e outras que nos mostram a contradição dos ensinos do Senhor Jesus para os ensinos de Moisés, o servo de Jeová. Então, meus irmãos, o Pai só passou a ser conhecido através do Filho. João 1,18, o Filho que revelou o Pai, gente. Isso aqui é forte. Leia aí, pega a tua Bíblia aí, Evangelho, João 1,18. E o interessante é que no 17 fala o seguinte, ó. Pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Tá vendo? A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade. Ué, mas se a verdade foi dada por Jesus, antes do Senhor Jesus, onde é que estava a verdade? O que é o o que é o contrário da verdade? Qual é o antônimo da verdade? É a mentira. Logo, se a verdade foi dada pelo Senhor Jesus, antes do Senhor Jesus, onde é que estava a verdade? Compreende? Então, isso mostra que realmente quem segue a Moisés, quem adora aquele anjo caído lá de Israel, está na mentira, está no erro, está na lei que condena, que mata, que julga, que não salva ninguém. A Bíblia diz isso, a lei não salva ninguém. Que salve a tua fé no Senhor Jesus, no Pai verdadeiro e andar no Evangelho. Isso que pode te levar à salvação. Então, meus irmãos, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito importante. Essa passagem aqui, para concluir o vídeo, nos mostra claramente que ninguém pode conhecer o Pai senão pelo Filho. Você só pode conhecer o Pai através do Senhor Jesus. Isso mostra que antes do Senhor Jesus vir à terra, o Pai não era conhecido. Já Jeová era conhecidíssimo em Israel e em nações vizinhas na terra. Isso mostrando que é uma contradição gigante, que realmente o Pai, que é revelado através de Jesus, nosso Senhor, não pode ser aquele Deus de Israel, o Deus que as religiões adoram. Se converta ao Pai verdadeiro. Você já segue o Senhor Jesus, você já crê no Filho, adore ao Pai que Ele revelou, aquele Deus de amor. Para de citar a lei de Moisés, para de citar vingança. Aqui, para concluir o vídeo, eu estava conversando com um certo evangélico. Olha só que interessante sobre esse assunto aí. Aí ele, com o espírito de Jeová, com a mente de Jeová, ele chegou para mim e disse, porque eu estava falando que o Pai é amor, é misericórdia, é perdão,
não é aquele Deus de olho por olho, de vingança. Aí ele chegou para mim e disse: então se chegar uma pessoa e matar tua mãe, olha só o que ele disse, gente. Se chegar uma pessoa então e matar tua mãe, o que é que tu vai fazer? Olha só o argumento que o evangélico veio para cima de mim. Se chegar alguém e matar minha mãe, o que é que eu vou fazer? Aí eu olhei assim para ele e disse: olha, primeiramente, que o Pai verdadeiro proteja minha mãe, que isso jamais aconteça. Agora, se que o Pai livre acontecesse isso, o que é que eu ia fazer? Eu ia me vingar? Eu ia virar agora um assassino e matar a pessoa? Não! Ia chorar, ia lamentar. E o Pai sabe todas as coisas. Essa foi a minha resposta. Ele queria que eu dissesse: ah, eu ia me vingar, eu ia matar ele. Tá compreendendo? A mente dele em Jeová, na vingança, no olho por olho, querendo defender o seu Deus, que protegia Israel, que protegia Davi, que matava as outras nações. Então ele vai pra cima de mim com esse argumento. Se chegar alguém pra você matar sua mãe, aí pra vergonha daquele diabo, pra vergonha desse Satanás imundo, eu fui responder como um cristão verdadeiro. Eu não vou fazer absolutamente nada. Vou chorar, vou lamentar e o Pai sabe todas as coisas. Pronto. Por quê? Porque o Senhor Jesus diz: ame teus inimigos. Ore por aquele que vos persegue. Não se vingue. Compreende? Se você for meditar um pouquinho mais profundo, você vai ver que nesse momento esse evangélico aí falou pela boca do próprio Deus dele, de Jeová, de Satanás. O vingador, o Deus da vingança, do olho por olho. Compreende? Aí ele queria usar minha emoção, meu emocional, para dizer: ah, então aí eu vou me vingar. Eu sou um cristão, mas se alguém matar minha mãe, eu vou me vingar. Tá entendendo? Isso é coisa de Israel, pessoal. A vingança pertence a esse Deus. E esse povo aí, apesar de crer em Jesus, continua ainda com a mente nessa lei maldita, nesse Deus do olho por olho, dente por dente, da vingança. Compreende? Então você é um cristão, você segue a Jesus, o mestre ensinou a perdoar. Ensinou a perdoar, o que é que eu posso fazer? Tem que seguir o mestre e os seus ensinos. Então, mais uma vez, o diabo foi envergonhado e o Pai verdadeiro foi glorificado através da boa resposta que eu dei ali naquele momento. Certo? Então é isso aí. Espero que você tenha compreendido. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a qual o Filho revelar. Então, antes do Senhor Jesus vir a essa terra, ninguém conhecia o Pai. Ninguém nesse mundo. Profeta ABCD, nação, povo, ninguém conhecia o Pai verdadeiro que o Senhor Jesus revelou. Congrega conosco, Igreja do Pai Verdadeiro, Pacaju, Ceará. Comente aí no vídeo, faça suas perguntas. Estamos aqui para juntos aprendermos sobre esse Pai maravilhoso que enviou o Senhor Jesus para salvar todos, inclusive os judeus. Libertar das mãos daquele anjo caído que engana a humanidade. Igreja do Pai Verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Congrega conosco.